Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos, queridos irmãos. Que Deus abençoe todos nós. Estamos com vocês mais um programa de Islam sem censura. Dessa vez a gente tem muita honra de receber nosso querido mestre, Sayyid Sharif Sayyid, que é autor de diversos livros que, alhamdulillah, foram traduzidos para o português. Nós temos uma grande oportunidade de fazer uma entrevista com o nosso querido mestre, inshallah. Eu gostaria que o Sayyid se apresenta e fala um pouquinho para nós. بالعربي ما فهمتش يعني تقديم تعرف نفسك إذا ممكن. أنا مثلا السيد شريف من بسم الله لبنان. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e sobre sua purificada linhagem. Eu sou um servo pobre a Deus, sou Sayyid Sharif Sayyid do Líbano, من جنوب لبنان sou do sul do Líbano وأيضا أملك الجنسية البرازيلية e sou brasileiro. وأعتبر أيضا أن هنا البرازيل هي وطن الثاني لي E considero o Brasil como minha segunda pátria. بل كأنني لا زلت في وطني بين أحباء. Na verdade, me sinto aqui como se fosse a minha pátria também, entre meus familiares e amigos. بل أكثر من هذا أحس في وطني في الغربة وأحس في الغربة في وطن. Mais do que isso, eu sinto que estou aqui em minha pátria e não sinto nenhuma diferença com a minha pátria original. وإن شاء الله يعني أي سؤال نحن مستعدين له. Estamos aqui à disposição para responder qualquer dúvida, pergunta e ter uma conversa fluente. Muito obrigado. Sayyid, antes de começar, na verdade, a gente vai deixar uma parte da nossa fala, né, da nossa, do nosso podcast, explicando. A gente vai precisar que Sayyid explique um pouco mais sobre os livros que ele escreveu, que vai trazer muito conhecimento para nós. Mas antes de falar sobre os livros, eu gostaria de perguntar uma coisa do Sayyid. Muitas pessoas perguntam de nós como funciona uma pessoa, como fala, virar sheikh, estudar a teologia islâmica no seminário islâmico. Será que é possível um brasileiro que tem interesse nisso estudar o islamismo de uma forma tão profunda que possa escrever livros e publicar em língua portuguesa? هذه الإمكانية موجودة بين الناس ولا؟ بالنسبة لأن يكون الإنسان عالما هذا باب مفتوح للجميع. Sobre a pessoa ser uma pessoa que busque o conhecimento, um sábio, isso é um portal que está aberto para todos. بل عندنا في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. E, na verdade, nós temos várias passagens que afirmam o quanto é importante a pessoa buscar o conhecimento, né? O profeta Muhammad diz que a busca pelo conhecimento é um dever de todo muçulmano e muçulmana. وأن يكون الإنسان عالما مثل أي اختصاص، مثل الطبيب مثلا مختص فيه بجانب معين، كذلك العالم مختص في جانب معين. A pessoa ter o conhecimento religioso é como qualquer especialidade, né? O médico, ele tem a especialidade no campo de medicina, e também não há problema nenhum na pessoa ter a sua especialidade no campo religioso também. بطبيعة الأمر يحتاج العالم أن يكون عالما إلى أن يدرس بعض الكتب المعينة في هذا الإطار. É muito óbvio que para que a pessoa possa alcançar este nível, né, de sabedoria, de conhecimento, ele possa adquirir o conhecimento se esforçando o máximo para buscar este conhecimento por meio de algumas disciplinas, algumas matérias, livros.
طبيعة الأمر هذه مسؤولية كبيرة، لأنه لابد أن يحمل رسالة الأنبياء. E isso, na verdade, é uma grande responsabilidade, porque ele carregará o papel dos profetas. وأن يطبق ذلك على نفسه قبل أن يطلب من غيره. Isso porque os profetas eram os mensageiros de Deus e eles divulgavam as mensagens de Deus. E antes dele divulgar a mensagem para as pessoas, ele tem que aplicar aquilo em si mesmo. بمعنى أن يكون قدوة للآخرين. Ou seja, em outras palavras, ele deve se transformar um exemplo para as pessoas. لذلك ليست المسألة محصورة في أشخاص معينين. كل إنسان Portanto, يملك القابلية. de um lado, as condições não estão limitadas em uma categoria de pessoas, em uma classe de pessoas. فلا مانع أن يكون عالما. Não há problema nenhum em qualquer pessoa se transformar um sheik, um líder religioso. No entanto, é uma grande responsabilidade, requer muito esforço, requer estudo e requer uma transformação, especialmente espiritual, dentro da pessoa. أما بالنسبة للمنشورات التي كتبتها هنا في البرازيل باللغة البرتغالية. E sobre as autorias, né, as minhas autorias de livros aqui no Brasil, كان المجلة ريفيستا إيفيدنسياس. eu fui o diretor e criador da revista Evidências. حوالي 16 عدد. Aproximadamente, ela foi publicada em 16 edições. Ela foi publicada em 16 edições, essa revista. أيضا كتاب المسيح في القرآن. Também temos um livro que é Jesus Cristo no Alcorão Sagrado. لماذا تعدد الزوجات في الإسلام؟ Tem um outro livro que é A Poligamia no Islã. Por que poligamia? O porquê da poligamia no Islã. أيضا كتب عقائدية. E também alguns livros sobre as crenças islâmicas, التوحيد. entre eles a unicidade, العدل الإلهي. a justiça divina, النبوة. a profecia, الإمامة. imamato المعاد اليوم الآخر. e também o dia do juízo final. São estes três pilares das crenças islâmicas, cujo eu fui o autor de um livro para cada pilar, explicando. هذا الكتاب لماذا تعدد الزوجات في الإسلام؟ poligamia. Sim. O livro que eu tenho também é sobre a poligamia, né, o porquê da poligamia no Islã. كتاب سيرة الرسول. Também tenho o livro da biografia do profeta Muhammad, que está aqui exposto nesta mesa. وبعض المنشورات الصغيرة. E artigos e trabalhos, né, que eu divulguei. هذا بالنسبة للمنشورات. هناك سؤال آخر. Se tiver mais uma. Eu vi que o senhor escreveu esses 5 livros que tratam sobre os princípios da religião islâmica, né? Sobre o monoteísmo, profecia, imamato, justiça e o dia do juízo final, que são considerados as bases da religião islâmica. O senhor sabe que nós estamos aqui no Brasil, onde temos como a maioria da população cristã. Eu gostaria de saber, do ponto de vista do senhor, como nós podemos mostrar vamos falar assim, como nós podemos mostrar a mensagem do Islã, né? Qual seria o melhor caminho para divulgar a religião islâmica entre os irmãos cristãos, para eles possam entender o que é o islamismo. Claro, temos duas coisas que são sempre consideráveis. Em primeiro lugar, os pontos de semelhanças e os pontos de divergências, diferenças. Eu gostaria de perguntar do senhor, explicasse um pouquinho para nós sobre essa parte. كيف فينا نبلغ ونوصل رسالة الإسلام إلى بقية الناس، إلى الناس أجمعين؟
أساسا لا فرق بين الإسلام والديانات الأخرى. A base é que não há diferença entre a religião islâmica e as demais religiões. Este é o princípio, لأن الإله واحد، porque Deus é único. الرسالات كلها واحد. Então todas as mensagens são únicas também. بدءا من نبي الله آدم Desde o وحتى نبي profeta Adão até o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. وإن اختلفت التفاصيل فالجوهر واحد. Mesmo que hajam divergências nos detalhes, no entanto, a base, o conteúdo central é o mesmo de todas as mensagens. الذي يظهر أن هناك فروقات من خلال التحريف الذي طرأ على الكتب السماوية. O que pode ter acontecido também foram os desvios que sofreram as mensagens ao longo da história. نستطيع القول بأن الحياة الدنيا كمدرسة Nós podemos dizer mais ou menos que a vida é que nem uma escola. والديانات كمراحل صفوف. E todas as religiões e mensagens são várias classes, né? São vários níveis de classes. والأنبياء كالأساتذة. E os profetas são os professores desta escola. وكل مرحلة تكمل الأخرى. E cada fase dessa escola, ela completa a anterior. Avançada, cada fase que avança, ela é mais completa que a anterior. والدين الإسلامي هو المرحلة الأخيرة. E a mensagem islâmica, por ser a última mensagem celestial, é a última fase de toda essa jornada de ensino nesta grande escola que é a humanidade sobre a Terra. لذلك نحن كمسلمين نؤمن بكل الأنبياء. Nós, como muçulmanos, acreditamos em todos os profetas. بل نعتبر أنه من لم يؤمن بعيسى وموسى كمن لم يؤمن بمحمد. Na verdade, nós acreditamos que aquele que não acredita em Jesus ou Moisés é como se ele não acreditasse no profeta Muhammad. لا نفرق بين أحد من أنبيائه ورسله. No Alcorão está registrado, né, que não há diferença nenhuma entre todos os profetas. Todos são iguais perante Deus. بل نعتقد أن كل الديانات هي إسلام بالمعنى العام. E a gente acredita, na verdade, que todas as religiões significam o Islã, que é em seu sentido literal, que é a submissão a Deus. ورسالة محمد هي إسلام بالمعنى الخاص. E a mensagem de Muhammad, o islamismo, a mensagem que ele revelou, é especificadamente a mensagem islâmica. لذلك خطأ أن نقول هناك أديان. هناك ديانات، يعني هناك دين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Então, por isso, é errado nós dizermos que há religiões. Nós podemos dizer que houveram mensagens, porque a religião, a doutrina, como doutrina, é uma só perante Deus. Isso está registrado no Alcorão Sagrado. فمثلا النبي إبراهيم عليه السلام الذي يرجع إليه موسى وعيسى ومحمد. Isso porque o profeta Abraão, né, o qual é o pai dos profetas, né, e que a descendência de Moisés e Jesus é dele, القرآن يعتبره مسلما. o Alcorão Sagrado classifica Abraão como muçulmano. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. O Alcorão diz, Deus diz no Alcorão que Abraão não foi judeu nem cristão, e sim muçulmano. Isso está registrado no Alcorão. إذا نحن عندنا الديانات كلها واحدة. Portanto, todas as mensagens são únicas por serem derivadas de Deus, originadas de Deus, e a religião central, a doutrina que Deus quer para a humanidade, revelou para a humanidade, é a islâmica. وما يختص بالسيد المسيح عليه السلام. E sobre o profeta Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, ونحن في نظرنا ليس إلها ولا ابنا لله. nós no islamismo não a consideramos uma divindade como o criador deste universo. وإنما هو نبي كبقية. Ele é um grandioso profeta como os demais profetas e mensageiros. ونعتبره لا زال حيا E وسيعود nós إلى الحياة.
E nós o consideramos que ele está vivo. Este grandioso profeta, ele está vivo neste exato momento e ele retornará para a terra no final dos tempos. يعني نعتقد بأنه لم يصلب وإنما رفعه الله إليه. Nós acreditamos que ele foi protegido por Deus, ele não foi crucificado como existem nos relatos, né? Ele foi erguido para o céu e foi protegido por Deus para que retorne no final dos tempos na terra. الذي صلب هو شخص آخر شبه به. Aquele que foi crucificado naquele episódio foi uma pessoa que se assemelhou, que foi assemelhado, foi confundido com Jesus. Portanto, Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, foi protegido por Deus e erguido para o céu. حقيقة أنه حصل صلب ولكن ليس للمسيح. Portanto, غير المسيح. aconteceu o fato da crucificação, a história da crucificação ocorreu, aconteceu, só que não com Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, e sim com uma outra pessoa que foi confundida, né, com Jesus. وعندما نقول بأن المسيح ليس بإله لأنه ولد في وقت معين وله بداية والإله ليس له بداية وليس له نهاية. E quando a gente diz que o profeta Jesus não é um Deus, não é uma divindade, é porque uma divindade, ela não tem limites de tempo e espaço. No entanto, Jesus, nós sabemos que ele nasceu e ele subiu dentro de um período, né? Ele وأيضا ليس هو ابنا لله لأنه الله عز وجل ليس بحاجة إلى ولد وليس بجسم حتى يكون هناك زواج بينه Então, e também nós não acreditamos que ele seja filho de Deus, o filho biológico de Deus, porque não teria condições de Deus ter um relacionamento com uma fêmea para que haja um filho derivado deste relacionamento. Isso é um pouco fora da lógica. إذا كنا نعتبر أن المسيح هو ابن الله أو إله لأنه ولد من غير أب. E se nós considerarmos que Jesus Cristo foi o Filho de Deus, ou Deus, por ter nascido sem um pai, فبالأولى نعتبر آدم كذلك لأنه ولد من دون أب ولا أم. então seria uma prioridade e melhor considerarmos o Adão como filho de Deus por ele ter nascido sem pai e sem mãe. والقرآن يؤكد هذه المسألة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. E o Alcorão Sagrado ele fala a respeito disso, né? Que o exemplo de Jesus para vós é como o exemplo de Adão, que ele foi criado do barro, que ele nasceu, né? Do barro. Adão nasceu do barro. إذن الرسالات Foi criado do واحدة. barro. إذن الرسالات واحدة في جوهرها وإن اختلفت التفاصيل. Portanto, as mensagens em seu conteúdo são únicas, mesmo que hajam essas diferenças, né, nos detalhes. وإذا كنا نريد أن نعدد الرسالات معناها نعدد الإله. E se a gente quiser enumerar as mensagens e as religiões, nós teríamos que ter um Deus para cada religião, né? E isso não seria مع العلم أن الجميع يعتقدون بأن الإله واحد. mesmo que, e hoje todos acreditamos que Deus é único, todos os monoteístas, né? والغريب أنه كيف يقبل العقل عندما نقول الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يعني ثلاثة بواحد مستحيل أن يكون ثلاثة. Não teria lógica a trindade da forma que às vezes é apresentada, Deus, Pai, como se diz, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E não teria essa lógica da divindade ser dividida em três corpos, em três grupos, né? Três pessoas. وهذا يحتاج إلى كلام ولكن أنا كتبت ذلك في كتاب المسيح في القرآن. من يريد أن يطلع أكثر يطلع على Tudo isso está todo esse debate, esse diálogo está na minha obra, que é Jesus Cristo no Alcorão.
esta obra pode ser pesquisada pelos queridos leitores e também interessados. Muito bom. Isso, muito obrigado, muito obrigado. É uma explicação bem detalhada, muito obrigado. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os livros. Em primeiro lugar, vamos começar o livro de Muhammad, a biografia do profeta do Islã. Meus temos queridos, esse livro é um livro bem feito, né? Graças a Deus, nós temos esse livro traduzido para o português e a publicação de Ar-Risala fez essa tradução e agora temos a tradução portuguesa desse livro. Por favor, explica um pouquinho sobre o livro e especialmente profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada, é uma pessoa desconhecida para o povo brasileiro. Se a gente quisesse apresentar esta pessoa tão querida para a população brasileira, o que nós precisamos falar para eles? Então, em primeiro lugar, sobre o livro e depois sobre a pessoa do profeta Muhammad. الحديث عن حياة النبي تحتاج إلى وقت ولكن أنا اختصرت هذا الكتاب في 3 أجزاء. Falar sobre a pessoa do profeta Muhammad realmente é algo que precisa de muito tempo. No entanto, eu resumi tudo dentro de 3 volumes. وهذه الأجزاء ال3 في مجلد واحد. E esses 3 volumes estão dentro deste único volume que foi publicado. والجزء الأول يتحدث عن حياة النبي في مكة. A primeira parte é sobre a vida do profeta Muhammad em Meca, حوالي 13 سنة. durante os 13 anos. والجزء الثاني يتحدث عن حياة النبي في المدينة. E a segunda parte fala sobre a vida do profeta Muhammad em Medina após a imigração, حوالي 10 سنوات. mais ou menos 10 anos. وبعدها توفي النبي. E em seguida o profeta Muhammad ele faleceu. بالنسبة للجزء الثالث يتحدث عن بعض الأحاديث التي وردت عن النبي وما شابه ذلك. E a terceira parte nós falamos sobre algumas tradições e ditos do profeta Muhammad. فسيرة النبي كما ذكرت تحتاج إلى كتاب أوسع من ذلك. Falar sobre a biografia do profeta Muhammad realmente precisa de um livro muito mais abrangente do que este que foi publicado, que eu escrevi. No entanto, eu tentei citar as principais etapas, as principais questões que envolvem a vida do profeta Muhammad. E é realmente e é muito triste quando essa grande personagem, este mensageiro da mensagem do Islã, a última doutrina, a última mensagem que Deus revelou para a humanidade, ele ser tão desconhecido na sociedade brasileira, infelizmente. Isso porque na religião islâmica, a religião islâmica ela une todas as mensagens celestiais dentro dela. Por isso que o Islã foi o selo das mensagens e também o profeta Muhammad foi o selo dos mensageiros. Ahsan. Tem uma coisa que sempre perguntam de nós aqui. Se alguém entrar no Brasil como um sheik, como um líder religioso, uma das primeiras perguntas que vão fazer dele seria a questão de esses grupos terroristas que, em nome do Islã, fazem operações terroristas. Será que esse tipo de operações, esse tipo de atitude se dá com a vida do profeta? Temos alguma coisa na vida do profeta ou no Alcorão que falar sobre esse assunto? De onde vem esse
Por que surgiu esses grupos dentro do Islã? Do Islã. لا شك أن هناك إسلام كمبدأ وهناك مسلمين. هناك فرق بين الإسلام والمسلمين. Não há dúvida que haja Islã como ensinamentos e também muçulmanos como seguidores. علينا أن ننظر إلى الإسلام من خلال المبدأ لا من خلال المسلمين. Nós temos que olhar para a religião islâmica em seus princípios e ensinamentos, e não temos que conhecer o islamismo por meio dos muçulmanos. إن أغلب المسلمين لا يمثلون الإسلام. O que eu posso confirmar para todos é que a maioria dos muçulmanos não representam a mensagem do Islã de uma forma verídica e íntegra. لأن غالب المسلمين كغالب المسيحيين أو غالب اليهود. Porque a grande maioria dos muçulmanos, como grande maioria dos cristãos e judeus também, né? إنما هو ينتمون إلى الأديان. Eles إلى الهوية. são integrantes dessa religião por conta de suas identidades, famílias, sociedades onde vivem, né? فإذا أخطأ المسلم فما ذنب الإسلام؟ Se o muçulmano errar, se o muçulmano praticar um erro, qual a culpa da religião pagar pelo seu erro? هذا إذا أخطأ وغير متعمد. Isso se ele errar despropositalmente, como dizem, né? مع العلم أن هناك كثيرين ممن يدعون الإسلام وراءهم من دفعهم إلى أن يشوهوا صورة. Sendo que muitos que alegam que são pessoas que muçulmanas, só que elas foram introduzidas, foram impostas desta religião por outros interesses. أرادوا أن يشوهوا الإسلام باسم الإسلام. Eles desejaram, eles têm o interesse de poluir a imagem do Islã através dos muçulmanos. لذلك إذا أراد أي إنسان أن يعرف الإسلام لا ينظر إليه من خلال المسلمين. Então, a primeira recomendação que eu dou é que qualquer pessoa, se quiser conhecer o Islã, não busque conhecê-lo por meio da prática e das ações dos muçulmanos, e sim por meio de seus princípios. Se eu quiser agora conhecer o cristianismo, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, vou começar a pesquisar, ler alguns artigos de pessoas confiáveis. Eu não posso tentar conhecer o cristianismo pela prática dos cristãos. Isso é uma forma errada de ensino. E também o mesmo vale para o islamismo. Como o Senhor explicou sobre a vida da querida pessoa do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada, nós temos muitos pontos muito lindos da vida do profeta que, na verdade, mostra que o islamismo é uma religião de amor, uma religião de solidariedade, uma religião de respeito. Por exemplo, temos alguns relatos da vida do profeta, queridos irmãos que estão assistindo. Ele deu liberdade religiosa para o povo judeu nos primeiros anos da sua imigração de Meca para Medina. Mas a gente encontra histórias entre o profeta e o povo judeu, o povo cristão, não tinha nenhum problema. E ainda nós temos a conquista de Meca, onde o profeta Muhammad conseguiu montar seu exército, né? E conseguiu conquistar essa cidade sem derramar nenhuma sangue. Ele conseguiu conquistar essa cidade com a bandeira da misericórdia, dizendo para o povo dele, dizendo para seu exército próximo da fronteira dessa cidade, Al-Yawm Yawmul Marhama, hoje dia da misericórdia, porque antes o profeta tinha ouvido essa mensagem com alguns dos muçulmanos, né? Como o Sheikh, nosso querido mestre, falou, nós temos que diferenciar entre muçulmanos e a religião islâmica. Então,
A religião islâmica tem, talvez pode ter uma ideia e os muçulmanos outra ideia. Por exemplo, aqueles muçulmanos, nos dias da conquista de Meca, começaram a levantar uma bandeira dizendo Al-Yawm Yawmul Malhama. Hoje é dia de vingança. Hoje é dia da vingança. O profeta Muhammad, como fundador desse princípio, fundador dessa mensagem, fundador da religião islâmica, falou, não, parem. Não podem gritar assim, não podem falar isso. Tem que falar Al-Yawm Yawmul Marhama. Hoje é dia da misericórdia. Vamos perdoar todos. Vamos tratar todos com a misericórdia, com amor. É assim que a cidade mais estratégica da região da Arábia, Meca, foi conquistada. E assim se espalhou a mensagem do Islã. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esses pontos. Como o senhor falou, o povo brasileiro tem que conhecer o islamismo da origem dele. A origem do islamismo é o profeta Muhammad, a tradição do profeta, a história do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família. Será que na vida dele a gente se encontra com essas atitudes terroristas, essas atitudes de barbaridade, de violência? Conte para nós, por favor, os pontos mais destacados de amor da vida do profeta sobre o próximo. O Islã, como todo, é a religião da misericórdia, é a religião do amor, é a religião da convivência. E o Islã, ele não se estabeleceu, ele não se expandiu com a espada, como alguns dizem, e sim conseguiu se expandir com o amor e a palavra gentil. A espada, ela só foi erguida a partir do momento que o Estado Islâmico, na época, foi erguido também. E como qualquer outro Estado, este Estado precisa se defender. Então a espada foi erguida. E todas as pessoas que se converteram ao Islã, eles não se converteram de uma forma forçada, e sim por livre e espontânea vontade. Na verdade, dentro da crença islâmica, não há imposição na religião. No entanto, na questão da aplicação da justiça, sim, a espada tomará e será direcionada ao governante injusto, mesmo que seja não muçulmano, mesmo que seja muçulmano. Sim. Portanto, nas questões de crença, ninguém é obrigado a seguir o Islã. Na verdade, nem valeria, não tem validade a pessoa se converter ao Islã forçado. O Islã não é uma organização ou um partido radical, o qual impõe a sua crença sobre as pessoas. O Islã recusa todo o radicalismo de todas as maneiras, de todas as formas. Ele nega, ele revoga. O Islã não diferencia, não classifica, não privilegia o pobre, o rico do pobre, nem faz diferença entre o branco e o negro, nem entre o governante e o subordinado. Todos são iguais, exceto com o temor a Deus e as ações que são praticadas.
الإسلام هو دين المحبة والرحمة. Por isso, a religião islâmica é a religião do amor, a religião do afeto. والنبي جاء رحمة للناس. E o profeta Muhammad, ele veio simplesmente para expandir essa misericórdia para as pessoas. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة Deus للعالمين. afirma no Alcorão Sagrado que tu foi enviado como uma misericórdia para a humanidade. وهو القائل إنما أنا رحمة مهداة. E ele mesmo disse que eu sou uma clemência revelada para a humanidade. O próprio profeta Muhammad diz. ولذلك عندما دخل مكة E قال لهم quando ele ingressou para a cidade de Meca, depois de 10 anos, بعد أن depois de 9 anos, بعد أن ظلموه وعذبوه depois وحاربوه، que os habitantes de Meca, as lideranças de Meca perseguiram, torturaram e até queriam matá-lo, قال لهم ماذا ترون إني فاعل بكم غدا؟ ele perguntou para estas pessoas: o que vocês acham que eu faria com vocês? قالوا له أنت أخ كريم. فقال اذهبوا أنتم الطلقاء. Eles disseram que você é uma pessoa digna, você é uma pessoa honrosa. E aí ele disse: vão que todos estão perdoados. عفى عنهم Ou وصار seja, o صفحة profeta وسلام. Muhammad perdoou toda essa gente que perseguiu ele em Meca. فلذلك هو كان يتألم عليهم لا منهم. Ele sentia a dor deles, ele se preocupava com eles. كان رحيما بالقريب والبعيد. Ele era clemente para as pessoas próximas e mais distantes, pessoas da sua própria doutrina ou não. كان أحدهم يضع الشوك في طريقه ويؤذيه جاره كان. Seu próprio vizinho colocava, como se diz, não é pregos, né? Aqueles espinhos, colocava, Sim. jogava espinhos no chão para quando o profeta passar se machucasse. وكان يهوديا. E ele era judeu. لكن النبي عندما مرض هذا اليهودي زاره. No entanto, quando o profeta sentiu a falta desse homem e soube que ele estava doente, ele foi lá e visitou o seu vizinho judeu que o maltratava. وكما ذكرنا أنه ليس فقط رحمة النبي بالناس حتى بالحيوان بالنبات. O profeta não era nem clemente apenas com as pessoas, com seu semelhante, até mesmo com os animais, até mesmo com a natureza. مرة تمر امرأة من قرب المسجد النبوي. Certa vez, uma mulher passou na frente da mesquita do profeta وتحتضن ابنها شغفها حبه. فقال إن رحمة الله بعباده أكثر من هذه المرأة بوليده. e ele viu esta mulher abraçando e acolhendo seu próprio filho. O profeta olhou para essa cena e disse: o amor de Deus para nós é muito mais do que o amor dessa mãe para com seu filho. فإذا الإسلام هو دين المحبة. Portanto, a religião islâmica é a religião do amor, دين الرحمة. da clemência. وبعثة النبي هي أساسا من أجل الأخلاق. E a revelação, a vinda do profeta Muhammad foi justamente para expandir este amor a toda a humanidade e aplicar a moral na sociedade. لذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Por causa disso que ele veio, ele disse em vários momentos que eu fui revelado, que eu vim para completar as leis da moral na sociedade. الدين ليس مجرد صلاة وصوم. A religião não é apenas oração, peregrinação. الدين هو دين المعاملة. A religião islâmica, a doutrina, ela é na conduta do ser humano. Ela tem que estar presente na conduta, no dia a dia. دين الصدق والأمانة. É a religião da honestidade, é a religião da veracidade. كل ما يسيء إلى الفرد أو المجتمع يرفضه الإسلام. Tudo que afeta uma sociedade ou o indivíduo é recusado na religião islâmica. Tudo que pode prejudicar a pessoa ou a sociedade. الإسلام يشجع على فعل الخير والإحسان إلى الآخر. O Islã recomenda a prática do bem para o próximo, desejar sempre o bem para o próximo. وفي الروايات والأحاديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في E السماء. como diziam várias narrativas, que o ser humano deve ser clemente com quem está na terra, para que quem está no céu seja com ele.
والكلام في هذا الإطار يطول ويطول. E a gente falar sobre isso, com certeza, é um grande oceano que levará muito tempo. Muito obrigado, Sayed. Que Deus lhe abençoe, que Deus proteja sua família. É bom, esses livros, queridos irmãos, explicando, temos 5 livros que falam sobre os princípios da religião islâmica. Como o princípio fundamental da religião islâmica, nós temos at-Tawhid, que nós traduzimos como a unicidade divina, o monoteísmo, né? O princípio da religião é o monoteísmo. E depois fala sobre a profecia, a nubuwwa, como Sayyid falou, nós muçulmanos acreditamos em todos os mensageiros. Lá no farriqu bayna ahadin min rusuli. Nós consideramos Jesus, Moisés, Abraão, Isaac, Ismael, Adão, todos eles são considerados grandes homens, homens de Deus para nós, os mensageiros, aqueles que receberam a mensagem de Deus para transmitir à humanidade, né? Para nós não faz diferença entre o profeta Muhammad e o profeta Jesus. O profeta Jesus entre o profeta Abraão. Todos eles tinham uma missão: salvar a humanidade, mostrar o caminho certo, convidar o povo para o monoteísmo, para que eles deixassem os ídolos, para que eles deixassem os, como fala, deuses deles, né? Adorassem somente Deus único, o Criador de tudo. Então, esse livro fala sobre profecia. É um livro bem feito, tem bastante detalhes. E depois, outro princípio seria a questão da justiça divina, né? Para nós, Deus, ou seja, um Senhor justo, não oprime seu povo, não discrimina, não favorece outro grupo, não priva sua misericórdia de outro grupo. Ele trata com seus povos, seu povo, com a justiça. E depois, a questão do imama, seria a liderança da família do profeta Muhammad depois do falecimento. E depois, sobre esse assunto, eu vou fazer uma pergunta do Sayyid: o que faz de diferença entre os muçulmanos xiitas e sunitas, né? Esse livro fala sobre esse assunto. Nós temos 2 escolas na religião islâmica, né? A escola xiita e a escola sunita, que eu vou fazer uma pergunta para Sayyid explicar um pouco melhor para a gente. E por fim, seria Al-Ma'ad, o dia da ressurreição. Nós muçulmanos acreditamos que depois da morte, vamos ter mais uma nova vida, uma vida ainda mais real, né? A gente vai ser ressuscitado depois da nossa morte. E vamos voltar para serem julgados, né? Para a gente ser julgado diante de Deus, prestando nossas contas diante do nosso Senhor. Eu gostaria que o Sayyid falasse um pouquinho sobre esses livros e, como última pergunta, porque nós não... sobre a diferença, né, sim, talvez, entre os xiitas sim, e sunitas, sim. né? E depois, como o Nasser falou, querido Nasser, falasse um pouquinho para nós sobre a diferença. Qual seria a diferença entre os muçulmanos xiitas e sunitas? ولكن اختار واحد من عندهم لموضوع الإمامة. ما هو الفرق بين المذهب الشيعة والسنة؟ ما هو الفرق بين الشيعة والسنة؟ شو هو الفرق بالنسبة لتفسير هذا الموضوع الإمامة؟ كيف صار تاريخيا، يعني كيف صار هذا؟ يعني هذا موضوع يحتاج إلى كلام، ولكن بشكل مختصر نحن نعتقد بأن الإمام هو معصوم من قبل معين. É um assunto um pouco complexo e muito delicado. No entanto, resumindo, nós xiitas consideramos que o imam é infalível. يعني بوجود النبي الإمام ليس له دور سوى أن بعد غياب النبي. Na presença do profeta, o imam não possui nenhum papel. الخلاف بين الشيعة والسنة في هذه Na المسألة ausência dele, ele terá o seu papel importante na sociedade. هم يقولون أنه بعد غياب النبي، بعد وفاة النبي، يرجعون إلى الشورى. Uma das principais diferenças entre os xiitas e sunitas é que eles, os irmãos sunitas, acreditam que depois do falecimento do profeta,
deve haver conselho onde os muçulmanos, يعني كعملية انتخاب لشخص بعد النبي. como se fosse uma eleição, uma consulta para que a sociedade brasileira, a sociedade muçulmana escolha alguém que sucederá o profeta Muhammad. نحن نقول بأنه هناك نص من قبل الله على أئمة 12 No بعد entanto, النبي. nós, como xiitas, acreditamos que este cargo, que esta posição, não pode ser simplesmente através de uma consulta e eleição entre as pessoas. Isso foi determinado por Deus no Alcorão Sagrado e há sim uma escolha de pessoas determinadas para esta posição, este cargo. حتى لو قلنا في مسألة الانتخاب فالأولوية E للإمام. mesmo que seja que seguimos o mesmo raciocínio dos irmãos sunitas, que seja por meio da consulta e por meio de eleição, a escolha certamente seria o imã Ali. بل حتى المذاهب الأربعة عند السنة أغلب يعني أئمتها كانوا يدرسون عند الإمام الصادق عليه السلام. Até mesmo as principais 4 escolas sunitas, os líderes destas escolas, todos se formaram e aprenderam com um dos imames dos Ahlul Bayt, alayhi salam, que foi Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, que a paz esteja com ele. لكن السلطة الأموية. No entanto, os interesses políticos da época e o governo omíada فتحت لهم مدارس مقابل مدرسة الإمام الصادق. acabou meio que patrocinando, né, esta campanha, estas escolas e estes líderes, enfim, dando muito espaço para elas. Né? وهذه المدارس أصبحت مذاهب. E estas escolas se transformaram em métodos, né, que a cada dia começaram a se distanciar mais da escola dos Ahlul Bayt, alayhimus salam. بل لماذا 4 مذاهب وليس مذهب واحد؟ Por que nós temos que ter 4 escolas ao invés de uma? لكن بشكل عام نحن يعني حتى رغم هذا الاختلاف Mesmo havendo todas essas diferenças nestas interpretações, نعتبر المذاهب الأخرى هم أخواننا في الدين. consideramos todas as demais escolas irmãos de religião. ولكن لابد لكل إنسان أن لا يتعصب للمذهب No وإنما entanto, يتعصب للحق. todo ser humano não pode se radicalizar para a sua escola, e sim pela verdade. Tem que ser firme seguindo a verdade. لأننا جميعا يوم القيامة سنقف بين يدي الله. Porque todos nós iremos ser interrogados no dia do juízo final. ونسأل عن كل ما نعتقد به. E seremos cobrados por tudo aquilo que nós acreditamos. ولا بد لكل إنسان أن يبدي جوابه E على cada السؤال. de nós tem que estar já preparando a resposta de como responderá a Deus pelos seus atos e crenças aqui na Terra. والتعصب الأعمى لا ينفع يوم القيامة. E o radicalismo cego não lhe será útil no dia do juízo final. وإذا كنا نعرف الحقيقة ونتجاهلها فهذا شيء أدهى. E se nós soubermos da verdade e a ignoramos, isso será péssimo também para nós. Isso vai ser ruim. المذاهب الأخرى كلها تحب أهل البيت عليهم السلام. Mesmo que todas as outras escolas amam os Ahlul Bayt alayhimus salam, eles gostam, لكن الحب وحده لا يكفي. respeitam, no entanto, respeitar e amar os Ahlul Bayt não basta. الحب هو اتباع. Amar é seguir. وإذا لم أتبع من أحبه E se você فليس não حبي seguir صادقا. aquilo ou aquele que você ama, então o meu amor não é verdadeiro. ولمن يريد أن يطلع أكثر فيرجع إلى الكتاب. E quem quiser conhecer de uma forma mais profunda estas questões, pode começar a pesquisar mais, né? المطالعة أهم شيء يعني بالنسبة لمعرفة الحقيقة. Para finalizar porque nós não temos mais tempo muito, né? É uma hora Antes de da podcast, última né? pergunta. Última pergunta. قبل Vou ما finalizar com ننتهي uma بالموضوع. pergunta também muito importante. Nesses dias nós temos
o aniversário do falecimento do Imam Khomeini, o líder da Revolução Islâmica do Irã, né? Esse grande sábio que fez uma grande revolução no Oriente Médio e, a partir da sua revolução, nós conseguimos conhecer melhor, né? Ele que abriu nossos olhos sobre o verdadeiro Islã. Eu gostaria que o Sayyid falasse um pouquinho sobre esta pessoa. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa pessoa para como algo que um brasileiro possa conhecer essa pessoa. باعتبار أنه شخص مجهول كذلك في البرازيل وفي الشعب البرازيلي لا يعرفون يعني مكانة هذا الإمام. يعني هو الإمام الخميني أنا زرته سنة 86. Eu visitei Sua Eminência Imam Khomeini no ano de 1986. وكان لي الشرف أن تعرفت عليه وجها لوجه. Eu tive a honra de conhecê-lo de perto. وإن كنت قبل أن أراه كنت محبا له. Mesmo que eu seja um grande seguidor e amante desta personagem dele, تابعته من عندما كان في فرنسا حتى انتقل إلى طهران. E eu acompanhava desde quando ele estava na França até ele se mudar, né, retornar para o Irã. يعني كنت أتابع الثورة من بدايتها. Eu acompanhava a Revolução Islâmica do Irã desde o seu começo. وكنت متيقنا من أنها ستحقق النصر. Eu tinha total convicção de que ela alcançará a vitória. وهو رجل مميز في التاريخ. O Imam Khomeini é uma personagem única na história. يعني ونادر أن يأتي مثله بآلاف السنين. Acredito que haverá pouca possibilidade de surgir uma personalidade igual a cada, talvez, 1000 anos. يعني هو كأنه أوجد الإسلام وأحيا الإسلام من جديد. É como se ele revigorasse o Islã. بل أنه لو لم تكن هناك جمهورية إسلامية من خلال عطاءات هذا الإمام. Se não houvesse a República Islâmica do Irã, que foi graças a as bênçãos e ações deste grande homem, لما وجدنا إسلاما في هذا العصر. não poderíamos conhecer um Islã na nossa época. بهذا الإمام أحيي الإسلام. Este imam, ele revigorou o Islã. Ele deu a vida para o Islã. وهذا ما نشاهده في هذه الجمهورية من عطاءات هذا الإمام. E é isso que nós, e tudo que nós estamos testemunhando hoje na República Islâmica do Irã é graças a os esforços deste homem, deste imam. فهو بالإضافة إلى أنه عالم فقيه. Imam Khomeini, além de ser um grande sábio, um grande jurista, erudito, هو عرفاني. é um homem místico, extremamente místico, روحاني. um homem extremamente espiritual. مضافا إلى كل هذا هو قائد سياسي. Além de tudo isso, ele é um líder político. يعني يجمع صفات متعددة. Ou seja, uniu-se nele várias características. ويملك شخصية مميزة. Além do mais, ele possui uma grande personalidade exclusiva. وكأنه صورة مصغرة للأنبياء السابقين. E é como se ele fosse uma pequena representação dos profetas anteriores. ليس في شخصه وإنما في نهجه. Não na pessoa, e sim representando um caminho e as características destes profetas. صحيح أننا فقدناه ولكنه لا زال حيا بفكره. Está certo que nós o perdemos, no entanto, ele continua vivo entre nós em seu caminho e pensamento. والمستقبل أيضا سيبين عطاءات هذا الإمام أكثر فأكثر. E as dádivas deste imam estão ainda para serem vividas por todos nós. وأعتقد من خلال الروايات والقرآن والأحاديث أن الجمهورية الإسلامية هي التي تسلم الراية للإمام المهدي. Eu acredito que certamente por meio das narrativas, por meio dos textos existentes,
que essa República Islâmica do Irã será o Estado onde entregará a bandeira do Islã para o 12º imam, sucessor do profeta Muhammad, Imam al-Mahdi, que Deus apresse a sua vinda. Tudo bem, tem mais uma pergunta que é também muito interessante. Simplesmente vamos perguntar o que é o islamismo? يعني هذا سؤال يحتاج إلى كلام وكلام. Essa pergunta com certeza requer muita informação, muita fala sobre ela. لكن سأجيب باختصار. Só que eu vou resumir de uma forma breve. الإسلام هو دين كامل شامل. A religião islâmica é a doutrina completa, كامل لأنه من عند الله completa por ser de Deus ولأنه يجيب على كل سؤال. e porque responde todas as perguntas. والدين الذي لا يجيب عن سؤال فهو ليس E بدين. a doutrina que não responde todas as perguntas não é doutrina. وهو شامل E ela inteira, a religião islâmica é considerada inteira يشمل العقيدة porque ela dentro de si tem as crenças mais completas, كما ذكرنا como nós já citamos, né? الإيمان بالله وملائكته Acreditar em Deus, acreditar em seus anjos, وكتبه ورسله acreditar em seus livros celestiais, واليوم الآخر no dia do juízo final, na justiça. ويشمل التشريع. Também a religião islâmica ela tem as jurisprudências em si, في مجال العبادة كالصلاة والصوم nos والحج aspectos de devoção, espiritualidade, oração, peregrinação, jejum, tudo isso são aspectos espirituais. في مجال المعاملات Nos aspectos da conduta e relações econômicas com as pessoas, كعقد البيع والإيجار compra, venda, aluguel, وفي مجال الأحوال الشخصية até mesmo em relações pessoais, né? يشمل الزواج والطلاق والإرث Casamento, divórcio, herança, isso está ligado também dentro do Islã. ويشمل كل ما تحتاج إليه الدولة E, ao mesmo tempo, o Islã tem dentro de si as orientações para tudo que um Estado político necessita. من قواعد القانون العام Sejam eles as leis gerais, كالإدارة como a questão de gestão, administrativos, والعمل como, por exemplo, o trabalho, والسياسة والاقتصاد. política, economia. يعني نقول بالإضافة إلى أنه أيضا هو دين الأخلاق Ao mesmo tempo que é uma doutrina para a estabilidade moral do ser humano, هو عقيدة في القلب é uma crença dentro do coração de cada وتشريع في muçulmano, المجتمع também representa as jurisprudências para a sociedade, وأخلاق بين الناس. a conduta e a moral entre as pessoas. الإسلام هو انتماء للخالق لا للمخلوقين. A religião islâmica, ela te integra para Deus, o Criador, e não as criaturas. لوحي السماء لا مبادئ الأرض. A religião islâmica está ligada à inspiração divina e não à inspiração civil. مثلا أيضا الإسلام بالنسبة للمرأة Por outro lado, por exemplo, em relação à mulher, الإسلام أعطاها كامل حقوقها. a mulher ela possui todos os direitos antes ignorados no Islã. أراد الإسلام من المرأة أن تعيش لعقلها لا لمظهرها. O Islã quis que a mulher vivesse para o seu raciocínio e não para a sua aparência. قيمة المرأة في فكرها في مواقفها في أخلاقها في قيمها. O valor da mulher está em sua personalidade, está em sua moral, está em sua conduta. يعني نحن عندنا المرأة ملكة جمال الإيمان ملكة جمال الأخلاق. Para nós buscamos que a mulher seja uma miss em sua moral, uma miss em sua conduta. أما الذين يدعون إلى المساواة بين المرأة والرجل يخالفون الفطرة. Só que, no entanto, aqueles que falam de
igualdade entre o homem e a mulher, eles estão, na verdade, indo contra a essência humana, né? A natureza humana. الإسلام ساوى بين المرأة والرجل مثلا في الإيمان. O Islã, ele igualou entre a mulher e o homem na questão da vida espiritual, a fé. لكن مستحيل أن يساوي بين المرأة والرجل من الجانب السيكولوجي يعني الجانب الجسدي. Só que é impossível você igualar entre o homem e a mulher no aspecto físico. لا سيما الآن هناك الدعوة إلى المثليين هذا يخالف الإسلام يخالف الفطرة. Hoje em dia, por exemplo, as convocações que são feitas para a diversidade de gênero, isso é contra a natureza humana. الله خلق المرأة مثلا تحمل وتملك العاطفة لتربية الأبناء. Deus criou a mulher como um ser onde ela pudesse engravidar, carregar o ser humano, ter aquele afeto e a paciência, né, para educar o seu filho. هل يمكن أن يكون الرجل بديل عن المرأة في O الحمل؟ homem pode substituir-se, ficar no lugar da mulher nesta situação? هذا خلاف الطبيعة وخلاف Isso é contra a natureza. Essa questão é contra a natureza. مثلا المرأة يجوز لها أن تعمل لكن لا يجب عليها أن تعمل. A mulher, dentro do islamismo, ela pode trabalhar, mas ela não é obrigada a trabalhar. لأن دورها الأساس في المنزل. Porque o seu papel principal está na educação dos filhos. تربية الأبناء. A educação dos filhos representa a sua principal missão para esta vida. فإذا كانت المرأة كأنثى هي نصف المجتمع. Se a mulher, como feminina, for a metade da sociedade, فهي المجتمع بكامله كأم. ela ocupará a sociedade inteira como mãe. لأنها هي التي تصدر إلى المجتمع هذه الأجيال. Porque é ela que produz para a sociedade e as gerações estes filhos. عندما تترك المرأة بيتها وتذهب إلى العمل. E quando a mãe deixa a sua casa e vai para trabalhar, فماذا يكون مصير الأبناء؟ imagina qual será o destino destas gerações e filhos. يعني نحن قبل أن نفكر في جمع المال. Ou seja, antes de nós pensarmos em juntar dinheiro, علينا أن نفكر كيف نبني شخصية الأبناء. nós temos que pensar como criarmos a personalidade destes filhos e gerações. هناك تفكك في الأسرة. As famílias estão se dividindo hoje em dia. ولا يمكن أن ينوب دار الحضانة عن الأسرة. Jamais a creche vai ocupar a posição importante da família, da mãe, daquele colo que acolhe a mãe, as crianças. Ou, por exemplo, a babá, né? A cuidadora, como dizem, de uma criança, jamais vai substituir a posição da mãe. Isso está confirmado cientificamente que o filho tem uma conexão com a mãe e consegue reconhecer a mãe através das batidas do coração dela. Se a gente ver um criminoso sendo punido com a pena de morte, ou um bandido em uma das prisões, certamente atrás dele havia uma mãe desviada, corrupta. Só que se a gente ver um homem grandioso que subiu nesta vida e que quer a reforma na sociedade e busca o bem para todos, certamente atrás dele tem uma mãe honesta e correta. Atrás de todo homem grandioso e digno há uma mãe grandiosa e digna. É assim que nós queremos a mãe, ser uma mãe benfeitora, boa para a sociedade e a família.
وللأسف استغلت المرأة في الدعايات. Infelizmente, a mulher está sendo usada hoje em dia, está بل, sendo aproveitada. بل أصبح جسد المرأة هو رمز Na الدعايات. verdade, o corpo da mulher se transformou em uma ferramenta para o uso do marketing e venda de produtos. فهذا إهانة للمرأة وليس Isso, تكريم لها. isso na verdade, é um grande humilhação e insulto para a posição da mulher. E não é uma forma de homenagear ou reconhecer a posição dela. والكلام عن المرأة في الإسلام يطول ويطول. E falar sobre a mulher no Islã também é um assunto muito longo. Muito obrigado. De verdade, uma resposta bem detalhada, muito interessante. Interessante essa visão da religião islâmica sobre a mulher, que hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo essa situação. A mulher é sendo, como vamos falar assim, vive assim, sendo escravizado, uso como explorar um marketing, né? Infelizmente, o que dá de verdade, os seus direitos, mostra de verdade a posição elevada da mulher, se encontra na religião islâmica. E essas coisas que é muito interessante, o Sayyid falou, não é para hoje, não é para a semana passada. São relatos, ensinamentos que foram falados 1400 anos atrás, onde a mulher extremamente não tinha nada de direitos, nada de nada. Era uma criatura em segundo classe. O islamismo falou sobre esse assunto, onde no mundo ocidental tratava, ou seja, a mulher era na categoria dos animais. Mas o islamismo que veio para elevar a religião, para elevar a mulher. Tem alguma coisa? Por favor. كلمة أخيرة أحب أن أقولها. A última palavra que eu gostaria de dizer: لابد لكل واحد منا أن يعرف لماذا جاء إلى هذه الدنيا. cada de nós deve entender por que veio para esta vida وإلى أين نحن سائرون. e para onde nós estamos indo. من يفكر أنه جئنا إلى الدنيا من أجل الدنيا فهذا خاطئ. Aquele que acha que veio para esta vida por causa desta vida, ele está enganado, está errado. ما قيمة وجودنا في هذه الدنيا إذا بقينا في هذه الدنيا. Qual o valor nós teríamos se nós viermos para esta vida para simplesmente vivermos aqui e depois irmos? بل ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان إذا كان يأكل Então não haveria nenhuma diferença entre o ser humano e o animal. بل حتى الحيوان أفضل من هذا. Ou seja, o animal talvez seria até melhor do que o ser humano. الله عز وجل ركب المخلوقات من ثلاث. Deus, ele criou as suas criaturas em três categorias. الملائكة من عقل بلا شهوة. Os anjos com um completo raciocínio, sem prazeres. والحيوان من شهوة بلا عقل. O animal, prazeres e sem raciocínio. والإنسان من عقل وشهوة. O ser humano dividiu entre raciocínio e prazeres. إذا غلب عقل الإنسان على شهوته أصبح أفضل من الملائكة. Se o raciocínio do homem dominar os seus prazeres e vontades, ele se transformará melhor que os anjos. وإذا غلبت شهوته على عقله صار أقل من الحيوان. E se o seu prazer dominar o seu raciocínio, ele será pior que os animais. من خلال هذا العقل والشهوة. Este prazer e este raciocínio, كان الامتحان للإنسان في هذه o homem será, por meio deles, o homem será testado nesta vida. إذن وجودنا هنا كامتحان كابتلاء كاختبار. Portanto, nós entendemos que a nossa presença nessa vida é um teste. وما نزرع هنا نحصد بعد الموت يوم القيامة. E o que plantaremos aqui, colheremos na outra vida. إما إلى جنة نعيم دائم. Ou para o céu, ou para o paraíso. وإما إلى نار عذاب دائم. Ou para o castigo e o inferno eterno. فالله خلقنا ليس لهذه الدنيا وإنما للآخرة. Portanto, Deus não nos criou apenas para esta vida, e sim para uma outra vida do além.
وإلا لو كنا للدنيا كان وجودنا عبث لا قيمة E له. se a gente tivesse vivido apenas para esta vida, isso seria uma vida sem, eh, sem objetivo. القرآن يؤكد هذه المسألة. E isso, essa tese foi confirmada no Alcorão Sagrado. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Deus faz o seguinte questionamento: vocês acham que foram criados sem nenhum objetivo? Não, vocês retornarão para nós no dia do juízo final. يعني إذا لم يكن هناك يوم آخر فوجودنا في الدنيا عبث. Ou seja, se não houvesse o dia do juízo final, a vida do além, a nossa vida aqui seria sem objetivo nenhum. كالطالب في المدرسة إذا لم يكن هناك امتحان وتخرج. É que nem um aluno dentro de uma escola. O que adianta ele estudar se não vai ter prova? لماذا يدرس؟ Para que ele vai estudar? فلا بد أن يكون هناك هدف. Tem que haver um objetivo por meio, por tudo isso que foi feito, essa criação, por que nós fomos criados. Tem que haver um objetivo por trás disso. الإنسان الهادف هو الذي يفكر في الهدف الدائم ليس في الهدف الزائل. E o ser humano, o objetivo, ele pensa além e ele enxerga o além, enxerga o depois antes de ficar pensando apenas para nesta vida. نحن نبيع نعيم دائم يعني بشهوات مؤقتة. É válido que nós troquemos a outra vida do além e os prazeres que nós teríamos na outra vida eterna por prazeres mundanos temporários? Isso não tem lógica. لذلك كلنا سنموت. Todos morreremos. لا أحد يخلد. Ninguém viverá eternamente. وإذا كنا نعتقد بأننا سنموت. E se nós acreditamos que iremos morrer, فعلينا أن نتهيأ ونستعد لليوم الآخر. então nós já temos que começar a se preparar para a outra vida. وهذه نصيحتي للجميع. E isso é o meu conselho para todos. لأنه إذا خسرت في الدنيا قد تعوض. Porque se você tiver um prejuízo nesta vida, você pode recuperar ele. أما إذا خسرت على صعيد الآخرة لا تعوض. No entanto, se você não investir bem na outra vida e perder na outra vida, não terá mais como recuperar este prejuízo. Então, voltem para vossos raciocínios e deixem os vossos prazeres para conquistarem o sucesso. O ser humano, o Islã não proíbe que o ser humano tenha uma vida prazerosa, que tenha uma vida boa. O Islã determina, ele concede para o corpo as suas necessidades, só que tudo dentro do permitido e do lícito. E ao mesmo tempo dá para a alma a sua necessidade, a felicidade que ela precisa. Então nós entendemos que o Islã une entre a matéria e a espiritualidade, o corpo e a alma do ser humano. Só é proibido para o ser humano aquilo que realmente o prejudica. Deus não necessita de nós. Não necessita das nossas devoções, nem das nossas orações. A nossa obediência a Deus não aumentará em nada a Deus e nem erguerá Ele em nada. Ou seja, a única coisa que o fez nos criar é para nos alcançarmos alcançarmos o bem e sermos transferidos dessa vida para a outra e conseguirmos plantar algo de bom para sermos felizes na outra vida. E tudo isso realmente precisa de muita luta,
contra o ego, contra as paixões e prazeres, e muita paciência. وبهذا يمتاز المؤمن عن غير المؤمن. E através deste critério que o fiel é diferenciado do infiel. Muito obrigado, que Deus te abençoe, agradecido. Quem sabe outra vez também vamos aproveitar a presença do querido Said, nosso grande mestre, que seria uma grande oportunidade para nós que vivemos aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.